Olá pessoal, eu sou a Joyce Cecílio, sou psicóloga e esse é mais um vídeo sobre o alcoolismo. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre os tipos de consumo, consequências e fatores que contribuem para o uso do álcool. Diante do consumo de álcool, é importante conhecer de que forma é feito o uso dessa substância. Nem todos os abusadores se tornarão dependentes, mas é fato que todos os dependentes um dia já foram abusadores. Então, é importante lembrar e frisar que não existe uso seguro do álcool. O uso abusivo do álcool pode ser tão perigoso quanto os casos de dependência. E o uso esporádico do álcool pode ser ainda mais perigoso que o uso abusivo, como por exemplo os chamados uso em binge ou binge drinking. Binge drinking ou uso em binge são termos usados mundialmente para caracterizar o uso episódico e pesado do álcool. Beber em grandes quantidades pode levar à intoxicação e geralmente está relacionado a uma grande série de problemas graves. Os fatores motivacionais para o uso em binge ou binge drinking pode estar relacionado a problemas psicológicos ou sociais e podem contribuir para o agravamento de uma série de problemas, como, por exemplo, situações relacionadas a desemprego, falta de perspectiva, principalmente em jovens, problemas de relacionamento e na área afetiva, entre outros. Então, uma pessoa que bebe em binge ou binge drink pode, por exemplo, no final de semana, fazer o uso pesado de álcool, pegar um carro, por exemplo, e dirigir alcoolizado. Se tornando assim um perigo para si mesmo e para os outros. Isso é muito mais perigoso, por exemplo, do que um dependente alcoólico que não dirige. As distinções entre uso, abuso e dependência podem ser descritos das seguintes formas. O uso geralmente é quando a pessoa experimenta esporadicamente e não tem nenhum tipo de prejuízo associado ao uso. No abuso ou uso nocivo, sempre há algum tipo de prejuízo ou consequência negativa, seja ela de ordem psicológica, social ou biológica. Na dependência, ocorre a perda do controle do uso e os prejuízos são muito mais evidentes. De modo geral, os riscos pelos quais as pessoas ficam expostas quando fazem uso do álcool são acidentes em todas as suas formas, seja ele automobilístico, motociclístico, em bicicleta ou até mesmo a pé, quedas ou atropelamentos, porque quando a pessoa está alcoolizada, os reflexos e o equilíbrio ficam totalmente comprometidos. Violências em todas as suas formas. A pessoa acaba agredindo ou sendo agredida. Em diversas situações, por exemplo, pode se envolver numa briga em grupo ou com alguma pessoa violenta, porque quando a pessoa está alcoolizada, acontece a diminuição da capacidade de julgamento e defesa. Sexo desprotegido e gravidez indesejadas, associados ou não à violência sexual. Prejuízos no desempenho escolar em função do impacto do álcool na memória, concentração e atenção. Maior facilidade para desenvolver dependência do álcool. Inclusive, se a pessoa for jovem, mais ainda, quanto mais cedo o início do uso de álcool, maior são as chances de dependência. Uma associação errada entre a ideia de lazer e o uso de álcool. Ou ainda a pessoa pode relacionar o uso do álcool com a facilidade de manejo de habilidades sociais, como chegar em amigos, se aproximar afetivamente ou sexualmente.
O consumo de bebidas alcoólicas afeta praticamente todos os órgãos do organismo e está associado a mais de 60 tipos de doenças. Entre elas estão cirrose hepática, hepatite alcoólica, gastrite, aumento das chances de câncer, pancreatite, hipertensão, arritmia cardíaca, infarto, aumento das chances de AVC, morte súbita, disfunção erétil, demência, baixa da imunidade, polineuropatia, anemia e entre outras. Bom, agora você me pergunta, Joyce, apesar de tantas consequências negativas, por que existem pessoas que ainda fazem o uso de bebida alcoólica? Bom, para responder essa pergunta, que não é simples e é bem complexa, a gente precisa considerar muitos fatores. Entre eles, a nossa história em relação ao uso de álcool, que tem grande influência na herança sobre o uso e como e quais significados nós demos a esse uso. O que se entende quando se olha para o passado é que o álcool teve um papel muito importante em diversas culturas desde o primórdio da humanidade, seja ele medicinal, religioso ou social. Porém, as suas consequências negativas não eram tão levadas em consideração como é hoje. Quando a medicina, em tempos antigos, não era tão instrumentalizada quanto hoje, o uso do álcool era muito importante. As pessoas acreditavam que ele podia matar germes, bactérias, curar doenças. Inclusive, ele era um ingrediente importantíssimo de muitos compostos farmacológicos para a cura de doenças da época. O uso religioso do álcool compreende desde tempos muito antigos antes de Cristo, em todas as culturas, e ele ganhou significados muito importantes para cada povo. E o uso social do álcool, onde ele não poderia faltar em festas e diversos eventos sociais, sejam eles ritos de passagem, casamentos, aniversários, celebrações diversas. E aqui no Brasil também, da mesma forma que foi para as outras culturas, no Brasil o álcool também teve a sua importância em diversas esferas. O uso só era condenado desde que fosse feito por pobres ou escravos da época. Então, a elite podia fazer o uso do álcool de forma à vontade. Mas só foi a partir da década de 90 que o alcoolismo passou a ser considerado mundialmente como uma doença, e aí sim todas as suas consequências negativas passaram a ser vistas com mais atenção. E hoje em dia, nós ainda temos algumas heranças sobre os significados do uso de álcool, o que acaba justificando o seu uso. Pesquisadores afirmam que uma das explicações que motivam os jovens a utilizarem álcool é que a adolescência é uma fase de transição entre dependência dos pais e autonomia social. Mas os cérebros dos jovens ainda estão em formação. Então, ficam de fato vulneráveis a fatores externos, como o uso de álcool e outras drogas, assim como outros fatores psicossociais. É nessa fase que a inserção dos jovens em grupos é fundamental. E o bebê pode ter significados de integração nesse grupo. Além de ser uma droga social, o álcool também funciona em práticas introspectivas, mas nem sempre relacionado à cura de alguma angústia ou algum desprazer. Seja de uso público ou privado, muitas vezes as pessoas fazem uso do álcool meramente por algum tipo de prazer ou para melhorar algum desempenho em alguma função. Um dos grandes motivadores pode ser a ideia errada e implícita de que precisamos de um estilo de vida totalmente despojados e alegres, ideia e imagem que está fortemente associada ao uso de álcool. Nesse ponto, vale lembrar o peso que tem as propagandas das indústrias de bebida alcoólica, que reforçam essa ideia errada de que
para a pessoa aproveitar bem a vida, para que ela seja feliz, alegre, que sempre se divirta, é necessário ter o uso do álcool envolvido. Os rápidos avisos que aparecem nas propagandas, como por exemplo, se beber não dirija, beba com moderação, podem ser vistos como uma forma de responsabilizar unicamente a pessoa que bebe pelo abuso do álcool. Mas perceba, essas mensagens se tornam muito fracas perto da ideia falsa e errada dos benefícios que tem beber. Ou seja, nas propagandas você sempre vai ver pessoas rindo, pessoas felizes, interagindo socialmente de uma forma espontânea e alegre. Então essas mensagens fortalecem de uma forma errada um conceito que as pessoas vão formando ao longo do tempo, que são conceitos baseados em imagens irreais, expectativas irreais. Então, essas propagandas acabam estimulando o uso cotidiano do álcool como forma de alcançar prazer, alegria e relaxamento através da embriaguez. E se a gente for parar para pensar, diante de todos os prejuízos que nós já falamos sobre o uso do álcool, essa ideia de benefício não existe. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre o alcoolismo. Vou convidar vocês para ficarem mais um pouquinho, porque nós vamos conhecer agora o Daniel, que tem um relato sobre alcoolismo. E depois nós teremos a participação da Luane fazendo algumas perguntas sobre o uso de álcool. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Meu nome é Daniel, eu tenho 19 anos e eu não consumo bebida alcoólica. Eu já experimentei, sim. Até por isso eu não bebo, porque na verdade eu só acho o gosto muito ruim. Então, como uma comida que eu comi e achei ruim, eu não quero comer de novo. Então é só por isso mesmo que eu não ingiro álcool. Eu não vejo nenhum problema em alguém ingerir álcool, claro, com moderação, contanto que ela não fique agressiva ou bata nas pessoas. Eu sempre fui o amigo besta, porque eu nunca bebi, todo mundo bebia e se divertia nas festas. Eu não me divertia nas festas, mas não pelo fato de não beber, e sim pelo fato de que eu não gosto de festa mesmo. Eu odeio festa. Eu sou um adolescente esquisito. Em geral, eu sou sempre aquele cara que tem que cuidar de todo mundo que tá bêbado, porque tá todo mundo bêbado, então por causa disso eu parei de sair um pouco com os meus amigos, até porque isso começou a encher um pouco meu saco com o tempo. Sair só pra cuidar de bêbado, porque eu não bebo, então eu não tenho desculpa pra não cuidar dele, sabe? Porque todo mundo sabe que eu bebo. Eu não bebo, no caso. Então não tem desculpa pra não cuidar deles se eles fizerem merda. É isso, eu não bebo bebida alcoólica, simplesmente porque eu acho ruim. Mas o que eu quero dizer é, não vejo problema nenhum em alguém beber, contanto que ela não faça isso de forma exagerada e não prejudique ninguém no processo. Então, é isso. Eu sou Luane Evelyn, tenho 12 anos e eu tenho 3 perguntas sobre o alcoolismo. Primeira pergunta é: a partir do uso do álcool, a pessoa pode desenvolver outras doenças? Se sim, quais? Oi, Luane, tudo bem? Respondendo a sua pergunta, sim, o uso do álcool pode ocasionar outras doenças, tá? Entre essas outras doenças, como já foi mencionado no vídeo anteriormente, estão cirrose hepática, hepatite alcoólica, gastrite, infarto, derrame, morte súbita, disfunção erétil, aumento das chances de câncer, demência, baixa da imunidade, entre outras doenças. Segunda pergunta é: o álcool, ele destrói neurônios? Não, Luane, o álcool não destrói neurônios, porém ele os danifica. O neurônio é composto por algumas partes, cada parte responsável por uma função. O álcool, ele danifica a parte do neurônio responsável pelas transmissões das informações. Esses danos ocorrem particularmente na parte do cérebro que é responsável pela aprendizagem e coordenação motora. Isso pode trazer diversos danos para a saúde da pessoa.
E a terceira pergunta é verdade que o álcool, quando a pessoa está bêbada, ela faz coisas que ela não teria coragem de fazer quando está sóbrio? Luane, essa pergunta é bem interessante. Na verdade, o que ocorre é que com o uso do álcool, a pessoa fica desprovida de um bom julgamento das suas atitudes. Então, tem uma parte do cérebro que é prejudicada com o uso do álcool, que é a parte relacionada à inibição e impulsividade. Então, a pessoa ela fica mais impulsiva e fica menos inibida quando faz uso do álcool, quando está no estado de embriaguez. Então, na verdade, não é questão de coragem, é que a pessoa se torna mais propensa a fazer algumas coisas que num estado de sobriedade ela pensaria melhor para fazer. Então, como ela não pode ou ela não consegue julgar aquela situação de uma forma adequada, ela acaba tomando algumas atitudes que ela não tomaria se ela tivesse sóbria. Bom, Luane, eu espero que eu tenha respondido as suas perguntas. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!